Bom, feche seus olhos, prepare o seu coração. Você vai fazer a sua oração, você já sabe. Você vai preparar o seu coração. Como eu sempre digo, a palavra rema dos céus vai ser liberada, mas você vai orar sobre a sua vida. Fala: Deus, fala comigo agora. Deus, ministra ao meu coração. Deus, me ensina algo novo da tua palavra. Deus, transforma a minha vida. Deus, me conduz para mais perto de Cristo. Deus, me enche do Espírito Santo. Deus, produz vida nova em mim. Você não pode sair daqui como você entrou. Você vai fazer a sua oração e Deus vai ouvir a sua voz. Senhor Jesus, abençoa cada um aqui. Ministra a cada pessoa aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a tua palavra e liberando dos céus algo para a mente e para o coração de cada um, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá, queridos irmãos, como eu tinha prometido, terminar a série, que nem era uma série, mas acabou se tornando uma série, agora de janeiro, uma série que Deus colocou no meu coração sobre os projetos de vida. Então, por exemplo, no dia 4/1, eu preguei a mensagem Projetando 2026, eu acho que vale a pena. É uma mensagem que ficou muito boa sobre planos, metas e projetos. Sobre essa ideia, está lá. Semana passada a mensagem foi quem conduz os seus projetos. Também é uma mensagem muito boa para você refletir quem está à frente daquilo que você quer fazer. E hoje eu vou terminar com a última mensagem e o título da mensagem é Projetos que sempre dão certo. Hein? Quem quer isso? Bênção de Deus, eu quero. Quem não quer projetos que sempre dão certo? Pastor, eu quero isso aí. Eu quero vida mansa, eu quero 0 problemas e eu quero muita prosperidade. Irmãos, não é bem isso que eu vou falar, não. É mais ou menos isso. Tem 2 coisas importantes que você precisa saber antes dessa mensagem. E a primeira coisa importante é que não existe caminhada perfeita num mundo imperfeito. O que eu quero dizer? Irmão, a gente sempre vai ter altos e baixos. Sempre você vai caminhar e as coisas vão melhorar, piorar, mas o projeto ainda está lá. E a segunda coisa que eu quero que você saiba, precisamos sempre avaliar o que é um projeto estar dando certo. Você tem que saber avaliar. Por exemplo, quem conhece aqui Valdemar Niklevich? Quem conhece? Levanta a mão aí. Você deveria conhecer, porque ele é o primeiro brasileiro a escalar o Everest. Inclusive, ele escalou outras 7 montanhas, os 7 grandes picos, com mais de 8.000 metros. Hein, Robertinho, vamos fazer isso? Então, você acha que o Valdemar teve sucesso ou não? O que você acha? Sucesso. Contei para você que ele teve que amputar 6 dedos dos pés? Mas e aí, ele teve sucesso ou não teve sucesso? Mas você concorda comigo que algumas coisas deram errado no caminho? Então, irmão, você precisa saber exatamente o que é um projeto que dá certo. E é sobre isso que a gente vai falar sobre hoje. A gente vai falar sobre projetos que sempre dão certo. Abra sua Bíblia no Salmo 1. Eu poderia ter escolhido outros textos, mas esse texto é muito claro. Salmo 1. Se você não tem Bíblia, vai aparecer aqui atrás de mim. Abriu? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso,
os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar mais uma vez? Deus, revela a Tua palavra para que a gente entenda o que significa esses projetos que sempre dão certo. Eu sei que existe essa situação, mas tem pré-requisitos. Então, que a gente possa ter a mentalidade certa, tomar as decisões certas, para que a gente possa viver os grandes planos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, o Salmo 1 é considerado pelos teólogos como o prelúdio da coleção dos Salmos. É como uma introdução que vai dizer o que são os Salmos. E esse Salmo 1 é a preparação do coração das pessoas. E ele é bem conhecido, é um salmo bem conhecido. Para você ter uma ideia como esse salmo já era conhecido, Jeremias, lá em Jeremias 17, ele praticamente repete o salmo. Jeremias 17, lá de 5 a 8. Ele vai falar sobre os ímpios, só ele muda um pouco a ordem. Mas lá ele praticamente repete esse salmo. Esse era um salmo muito conhecido em Israel. E esse salmo, ele é simples. É um salmo de dualidade. De um lado, ele fala sobre os justos, de outro lado, ele fala sobre os ímpios. E esse salmo fala sobre moralidade e retribuição. É só isso. Já dei aí uma preparação do salmo. O salmo, irmãos, você consegue perceber que ele é bem didático. Ele fala assim: os justos prosperam e são felizes, e os ímpios serão separados e punidos. Pronto, acabou o salmo, nem precisa pregar mais, já está tudo explicado. Mas o mais importante desse salmo é que existe sim, a possibilidade da gente viver projetos que sempre vão dar certo, só que desde que a gente entenda o processo. Para que você viva projetos que sempre deem certo, esse salmo tem alguns conselhos. E eu gostaria de compartilhar com você quais são esses conselhos. E o primeiro deles é: para que o seu projeto sempre dê certo, você precisa saber que felicidade e prosperidade nunca andam com impiedade. Você entendeu? Felicidade e prosperidade nunca andam com impiedade. Vamos ler o verso primeiro? Diz assim: bem-aventurado ou feliz, são as mesmas palavras que Jesus usa lá no Sermão do Monte. Bem-aventurado aquele que não anda, repete, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, repete, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, repete, nem se assenta na companhia dos zombadores. Irmãos, é engraçado porque ele começa dando conselho, e o conselho que ele começa não é dizendo o que o justo tem que fazer, ele começa dizendo o que o justo não pode fazer. Percebe isso? Parece muito com os 10 mandamentos. Você sabia que os 10 mandamentos, na maioria das vezes, eles falam sobre o que não fazer? Na verdade, 8 dos 10 mandamentos dizem o que você não deve fazer. Por exemplo, o primeiro mandamento, ele diz o seguinte: diz o que o primeiro mandamento? Não, amar a Deus sobre todas as coisas é no próximo capítulo, ok? Êxodo 20, esse amarás a Deus sobre todas as coisas, é Êxodo 21, é depois, é o 11º mandamento, não é o primeiro. O primeiro mandamento está lá em Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, não terá outros deuses. Esse é o primeiro mandamento, você não pode ter outros deuses. Segundo mandamento, você não pode fazer imagens de nada no céu, na terra ou debaixo da terra. Esse é o segundo mandamento. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Outro mandamento, não matar. Outro mandamento, não adulterar. Outro mandamento, não furtar. Outro mandamento, não levantar falso testemunho. E outro mandamento, não cobiçar. Esses são os mandamentos não.
E quais são os mandamentos, sim? Que ele fala sobre guardar o sábado e honrar pai e mãe. Irmãos, eu quero te dizer que essa ideia de colocar muito não, ela faz sentido. Porque não existe vida de piedade sem renúncia. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês a minha loucura, ok? Quando eu leio o verso 1 do Salmo 1, uma coisa vem na minha cabeça, uma ilustração vem na minha cabeça. E você pode dizer se você concorda ou se você discorda. Mas toda vez que eu leio esse primeiro versículo, vem essa ilustração na minha cabeça e eu quero compartilhar com você. Eu sempre imagino um cara que é ex-alcoólatra. E esse cara que é ex-alcoólatra, todo dia indo para o trabalho, ele tem que passar em frente ao bar que ele bebia com os amigos. E aí, a primeira vez que ele passa pelo bar, ele não dá atenção, os amigos ficam gritando lá, falando com ele, e ele não dá, ele está caminhando, ele está andando. Mas depois, irmãos, aquele negócio que as pessoas falam, ele começa a refletir, ele começa a pensar, ele começa a avaliar, e de repente, no outro dia, ao invés dele seguir andando, a segunda coisa que ele faz, ele para e ele começa a discutir com os antigos amigos. E depois, a terceira vez que ele fala, ele vem e se senta e começa a participar da zombaria dos amigos. Não sei se você percebe no texto, percebe que tem 3 verbos no texto. Ele fala que o primeiro, que é bem-aventurado, é aquele que não ouve o conselho dos ímpios, sim ou não? Ele está caminhando, ele não anda segundo o conselho, ele está andando, certo? Aí na segunda parte ele diz, bem-aventurado é aquele que não para batendo papo com os pecadores, não é isso? Vê se o texto não diz isso, aquele que não se detém com os pecadores. E o terceiro é o último, aquele que não se senta com os zombadores ou os escarnecedores. Irmãos, algumas pessoas deveriam estar se perguntando agora, a quem eu estou dando ouvidos na minha vida? Ou a segunda pergunta, com quem eu tenho conversado? Ou a terceira pergunta, aonde eu tenho prazer de me sentar? Porque às vezes, irmão, você é cristão, mas você está muito mais feliz caminhando com quem está sentado no mundo. Às vezes você é cristão, mas seu coração está lá fora. Irmão, deixa eu te dizer, para que o seu projeto sempre dê certo, você precisa entender que felicidade e prosperidade nunca andam com impiedade. Não tem jeito, irmão. Ou como diria minha avó, diga-me com quem andas, que te direi se eu vou. Não, que eu te direi quem és. Sua avó também falava isso? Irmão, esse texto está falando sobre isso. Você quer ser justo? Cuidado com quem você anda. Avalia com quem você anda. Porque as pessoas que estão à sua volta, ou como dizem os coaches por aí, você é o reflexo das 5 pessoas que você mais anda próximo. Você já ouviu isso? Todo coach fala isso, gente. Bom, segunda coisa que eu percebo nesse texto. Para que o seu projeto sempre dê certo, você precisa ter o seu coração nas coisas de Deus. Olha o que ele diz nos versos 2 e 3 sobre o justo. Agora é sobre o justo, não mais sobre o ímpio. Ele fala, ao contrário, ou seja, ao contrário de parar e sentar com os zombadores, o outro lado é, ao contrário, a sua satisfação ou o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, repete, medita. Medita dia e noite. É como a árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, ou não morrem, ou não caem. Tudo, repete tudo. Tudo o que ele faz prospera. Irmão, gostei dessa parte, hein?
Quem gostou? Tudo que faz prospera. Não, irmão, todo mundo quer. Quem quer viver isso? Quem quer viver um projeto que sempre dá certo? Eu também, amém, amém. Hoje de manhã o pessoal falou amém com mais gosto. Essa foi a hora que o pessoal falou amém com mais vontade. Todo mundo quer viver um projeto que sempre dê certo, mas nem todo mundo quer pagar o preço para isso. O texto, irmãos, olha que interessante, o texto não diz que o justo é aquele que lê a palavra. Escuta isso, eu vou repetir. O texto não diz que o justo é aquele que lê a palavra. O texto diz duas coisas mais profundas do que isso. Primeiro, o texto diz que o justo é aquele que se deleita na palavra. É aquele que tem prazer na palavra. Aquele que ama estar com a palavra. Por exemplo, irmão, sabe quando você tem uma comida preferida? Sabe? E você tem prazer, você sonha, fala assim, meu Deus do céu, que vontade de comer um japonês. Eu continuo com vontade de comer um japonês, meu irmão. Que vontade de comer um japonês. Ou então, que vontade de comer um bolo de chocolate. Já teve isso, irmão? Assim que deveria ser a sua vontade, o seu desejo pela palavra. Então o texto não está dizendo que o justo aqui é quem lê a palavra, o justo aqui é quem ama a palavra. Ele se deleita na palavra. A maior alegria dele, meu Deus, não vejo a hora de estar com a Bíblia, não vejo a hora de sentar. É isso que o texto está dizendo. Ele ama estar com a palavra, ele deixa qualquer coisa, e ele prefere ler a palavra com prazer genuíno. Pergunta, é assim que você tem vivido a sua relação com a palavra? A segunda coisa que ele fala sobre o justo é que ele medita no que leu. É interessante, irmãos, que a palavra meditar não existe no hebraico. O que o texto fala aqui, a palavra usada é agá, significa no original murmurar, repetir. É engraçado, irmão, quando eu fui em Jerusalém, qualquer lugar assim muito grande, histórico, eles tinham umas salinhas, que nessas salinhas ficavam os rabinos lá, eles liam a palavra e eles ficavam repetindo, murmurando a palavra, e você conseguia ouvir ele repetindo a palavra, e repetindo, e repetindo, e murmurando, e falando, e falando. Irmãos, era muito legal. Eu achava que era sempre uma livraria, porque sempre tinha os caras com livro assim na mão. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? É culto? Mas era só as pessoas lendo e repetindo a palavra. Sabe o que é interessante? A psicologia hoje fala sobre isso. Ela chama isso de efeito de produção. Que se você quer aprender algo e você quer aprender mais, você precisa repetir em voz alta aquilo que você quer aprender. Eu, quando era pequeno, fazia isso, irmão, principalmente na matéria que eu não sabia muito. Então eu li o texto em voz alta e parecia que aquilo refletia no meu cérebro escutava. Mas é assim mesmo. O nome disso é efeito de produção. Vale para ler e vale para escrever. Vale para figuras, vale para imagens, vale qualquer coisa que volte para você naquilo que você está se preparando. Mas nesse texto aqui, olha que interessante, o salmista fala sobre isso. Se você quer viver projetos que sempre dão certo, você tem que entender que o cara que vive isso é o justo. E nesses 2 versículos, ele diz que o justo ama estar com a palavra e ele medita. No caso, no hebraico, ele repete, ele murmura, ele fala a palavra. Irmãos, sabe quem que acontece com quem ama a palavra e medita a palavra? O texto ilustra algo praticamente impossível. Olha a ilustração que o texto diz, que esse cara que ama e medita com a palavra é como uma árvore frutífera ao lado de um riacho que as folhas não morrem. Alguém aqui tem ideia de quão difícil é uma árvore que as folhas não morrem, não caem? Tem ideia? Você tem ideia de quantas plantas no mundo têm folhas que não murcham? Alguém sabe? Quero te dizer, só existe
uma planta no mundo, que as folhas não murcham. O nome dela é Welwitschia mirabilis. Hoje de manhã eu falei que nem ia repetir porque era um nome tão difícil, mas vocês têm que saber. Irmãos, olha que interessante, essa planta, ela nasce com 2 folhas, e essas folhas a acompanham por 1000 anos. Fantástico isso, né? Então o que o texto está dizendo para a gente? Deus está dizendo que quem ama a palavra, quem medita na palavra, é incomparável, é inatingível. O que Deus tem para você, irmãos, é único. Único. Você entende isso? E o salmista fala, se você for esse cara justo, se você meditar na palavra, se você amar a palavra, o texto termina dizendo, tudo que ele faz prospera. Deus fala a mesma coisa em Josué, no capítulo 1, versos 7 e 8. Vai lá ler comigo. Diz assim, Deus falando para Josué, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Desse modo, repete, desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Você percebe como é parecido com esse texto? Também lá em Provérbios 3, 1 e 2, diz mais ou menos a mesma coisa, diz assim, meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. E também Jesus falou em Mateus 6,33, o que é que diz lá em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, repete, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmão, quem não quer isso? Eu quero. Se você quer que os seus projetos, eles deem certo para você, você precisa amar a palavra, você precisa meditar na palavra. É isso que vai abrir as portas para você. Deus sabe da sua dedicação, Ele vai ouvir a sua voz, Ele vai responder. E a terceira coisa que eu quero dizer essa noite, para que o seu projeto sempre dê certo, você precisa entender a relação entre causa e efeito. Porque esse texto fala sobre causa e efeito. Quer ver? Vamos ler o verso 4 a 6. Diz assim, não é o caso dos ímpios, ou seja, os ímpios nem amam a palavra, nem meditam na palavra, é isso que ele está falando, não é o caso dos ímpios, eles são como palha, repete palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Sabe o que o texto está falando aqui? Sabe quando esse texto chama ímpios, ou fala sobre zombadores, ou pecadores? Irmão, você concorda que eu e você somos pecadores, sim ou não? Você sabe que eu sou pecador, você também. O texto aqui, quando fala sobre pecadores, é o pecador que não se arrepende. Então, quando você lê aqui pecador, é a pessoa que está no pecado, está vivendo no pecado, mas ele escolheu que ele quer viver o pecado, ele não quer arrependimento. E o salmista diz que esse cara que quer viver o pecado também é uma planta. Se o justo é uma planta que as folhas não caem, o ímpio é uma planta que vai secar e vai virar palha. Porque a palha antes era uma planta, concorda comigo? Então são duas diferentes. E essa palha, o texto diz que será levada pelo vento. Essa é a relação de causa e o efeito. Se alguém quer amar a Deus, se alguém quer viver a palavra, todos os projetos vão dar certo por causa da mão de Deus.
Mas se alguém quer viver do pecado, se alguém quer sentar na roda dos zombadores, se alguém quer viver o mundo, irmão, não tem jeito, não tem como esse projeto dar certo. O verso 5, eu não sei se você percebe lá no verso 5, ele diz que esse cara acaba saindo da igreja. Duvida de mim? Lê o verso 5. O verso 5 diz assim: esses pecadores não vão resistir na comunidade dos justos. Percebe isso? Percebe? Irmão, quem não ama a palavra vai acabar não vendo sentido na comunidade dos santos. Quem não ama a palavra não quer viver isso aqui. Quem não ama a palavra prefere sentar na rodinha dos ímpios. Não, irmãos, às vezes a pessoa cresceu dentro da igreja, a pessoa, não, minha mãe se converteu, me fez vir para a igreja, e você faz da igreja a sua religião. Quero te dizer, irmão, você não tem uma religião, a igreja aqui não é uma religião. Ou você ama esse Deus, ou o seu lugar não é aqui. Desculpa, irmão, você só tem duas opções: ou você ama a Deus de verdade, ou você se dedica a Deus de verdade, ou talvez esse não seja o seu lugar. Às vezes a pessoa prefere a rodinha dos ímpios. Essa é a ilustração daquele rapaz bêbado do início da história. Ele estava andando bem, de repente ele começou a dar ouvido, de repente ele parou, de repente ele sentou. Quem ama a Deus quer as coisas de Deus, quem ama o mundo quer as coisas do mundo. João fala isso lá em 1 João, no capítulo 2, versos 15 a 17. Ele diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, ok? Que é o pecado, principalmente sexual, desejo da carne, o desejo dos olhos, que é a cobiça, e a arrogância da vida, que é a soberba, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus mandamentos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmão, se o seu prazer não é amar e meditar na palavra, irmãos, eu queria que você avaliasse a sua vida cristã. Eu queria que você sentasse, faz um jejum e decide diante de Deus: Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é estar na igreja mesmo que eu quero? Irmão, sabe, às vezes a gente cresce com pessoas. Você cresceu com uma pessoa dentro da igreja, com você, que o cara lia a Bíblia contigo, que o cara orava contigo, que o cara chorava contigo nas vigílias. Irmão, o cara cresceu na comunidade dos irmãos, o cara parecia muito crente, o cara vivia com a Bíblia debaixo do braço, e de repente esse cara foi e se perdeu no mundo. Você já viveu isso? Quem viveu isso? Eu já vivi isso. Sabe que o apóstolo Pedro fala sobre isso? Depois você dá uma olhada lá, 2 Pedro capítulo 2. E o apóstolo Pedro fala sobre essas pessoas, e o apóstolo Pedro fica pensando assim: o que a gente faz com esses caras que um dia experimentaram o poder do Espírito Santo? Um dia eles viveram a comunidade dos cristãos? Um dia eles souberam sobre essa luz de Deus, sobre esse amor de Deus, e eles desistiram. O que a gente faz com esses caras? Irmãos, eu não vou discutir esse capítulo, é um capítulo muito complexo, mas eu vou usar a ilustração final de Pedro, que para mim resolve todos os problemas. E eu espero que para você resolva também. Se não resolver, você me pega no final e faz milhões de perguntas, que não tem problema não. Mas ele termina sobre essa pessoa, sobre esse cara que viveu dentro da igreja e se perdeu, que conheceu o Espírito Santo e se perdeu. Olha como é que ele termina. Ele diz assim: confirma-se nele que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Irmãos, alguém aqui tem um cachorrinho que ama seu cachorrinho? Levanta a mão aí. Eu tenho uma cachorrinha linda, a Wendy, linda, linda. Ela faz uma festa quando a gente chega em casa. Meu Deus, maravilhosa. Só que eu tenho uma amiga, eu não vou dizer o nome dela não, mas eu vi no Instagram, que ela ficou grávida e ela teve um filho, e ela fez um stories escrito assim: apresentando o bebê para o irmãozinho. E ela vindo com o bebê, acabou de sair do hospital, e ela com o bebê, de repente vê um cachorro lambendo a cara da criança assim, ó.
e lambendo. E depois tem outro vídeo com a criança sentada no chão, lá no Moisésinho, e vem o cachorro lambendo a cara dele, e ela fala, comunhão entre os irmãos. Irmão, deixa eu te dizer, não, tudo tem um limite, tá? Tá bom. Eu sei que você trata o seu cachorrinho como se fosse seu filho. Tem gente que faz isso, não tem gente que faz isso? Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, que se você tiver o seu cachorrinho, e o seu cachorrinho de repente vomitar, e ninguém fizer nada, o que o seu cachorro vai fazer? Ele vai comer de volta o vômito dele. E se você tiver uma porquinha, uma mini porquinha, uma porquinha linda, com um laçarote assim nas costas, que você chama ela de fofucha, uma fofucha, e ela anda em casa, e ela chora igual criança. Alguém já viu porco chorando? Alguém já viu porco morrendo? Porco morre, parece criança chorando. Eu já vi porco chorando, muito triste, mas depois que eu comi eu fiquei feliz, irmão. Mas o porco chora. Mas se você, num tempo como esse, tudo chuvoso, você esquece a porta da cozinha aberta, o porco vai para onde, irmão? Vai para a lama, não vai para a lama? Agora a pergunta que o apóstolo Pedro está dizendo assim, por que um cachorro volta para o seu vômito e uma porca volta para o lamaçal? Por quê? Porque o cachorro é cachorro, porque a porca é porca. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que apesar dessa pessoa ter crescido dentro da igreja, ter conhecido a palavra, ter entendido o Espírito Santo, ter andado com a Bíblia debaixo do braço, ter experiências com Deus, chorou com você, foi na vigília com você, quero te dizer, se é porco, vai para a lama. Se é cachorro, vai comer o vômito. Irmãos, essa mensagem é para você avaliar quem você é, porque toda causa tem um efeito. Se você ama a Deus, eu amo a Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo meditar na palavra de Deus, essa é a causa, qual é o efeito? Todos os projetos sempre vão dar certo, porque vai ter a mão de Deus na tua vida te orientando. Agora, se você quer viver uma religião, que você vem aqui, você lê a Bíblia, você fica feliz com louvor, você faz o sinal da cruz, você vai embora, irmão, isso não vai dar certo. Não tem como isso dar certo. Você precisa entender, irmãos, que o ímpio pode ter prosperidade, mas até a prosperidade do ímpio é temporária. Se o ímpio não quiser caminhar com Deus, uma hora Deus puxa o tapete do ímpio. Inclusive, irmãos, tem um salmo muito interessante, eu já preguei sobre ele aqui, Salmo 73, quando Asaf briga com Deus. Irmão, depois você dá uma olhada nesse salmo. Asaf briga com Deus, Asaf vira para Deus e fala assim, Deus, o ímpio faz tudo errado e está prosperando, e a gente que é justo faz tudo certo, e a gente está se arrebentando, cadê você, Deus? Um abusado, Asaf, ele faz esse negócio assim. Mas no verso 18 a 20, ele mesmo responde às dúvidas dele. Ele diz assim, ó, certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror. Como alguém que se desperta de um sonho, assim, Senhor, te levantarás e desprezarás a imagem deles. Irmão, quero te dizer, se você quer que todos os projetos da sua vida deem certo, você precisa estar caminhando com Deus da maneira certa. Porque tudo tem uma causa, um efeito. Você quer amar Deus, você quer amar a palavra, você quer meditar na palavra, eu te garanto, os projetos de Deus vão ser liberados para você. Tudo vai dar certo. Existem promessas no Velho e no Novo Testamento. Mas se você não quer, irmão, se você quer viver de qualquer maneira, quero te dizer, os seus projetos não vão caminhar quando você espera. Eu quero concluir essa mensagem, irmão. Quero dizer que a gente aprendeu hoje que os projetos que sempre dão certo são aqueles que não seguem o padrão do mundo, mas aqueles que estão firmados na palavra de Deus.
Porque o justo que é justo não se deixa levar pelos ímpios. Ele não dá ouvidos para o ímpio. Ele não para ouvir o ímpio. Ele não senta para ouvir eles zombarem do seu Deus. Não. O justo é aquele que ama a Deus, aquele que busca a Deus. O texto diz que ele é uma árvore que floresce, ele é uma árvore que frutifica, é uma árvore que vai estar ao lado do rio, e uma árvore que as folhas nunca caem. Irmão, se você deseja que os seus projetos sempre deem certo, hoje é o dia em que você tem que decidir quem é Deus para você. Porque conforme você decide quem é Deus para você, todo o resto vai ser liberado de Deus para você. Se você decide amar Jesus, amar a palavra, meditar nele, ter intimidade com ele, Deus, ele coloca você no colo e te conduz aos projetos que vão ser vencedores, desde aqui até a eternidade. Mas, irmão, se você não quer que seus projetos falhem, você precisa estar colocando a sua vida completamente diante de Deus. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Diga para Deus assim, com todo o seu coração. Diga: Senhor Jesus, me perdoa se eu não sou um daqueles justos que amo estar com a sua palavra, que tem prazer na sua palavra, que meditam nela, refletem nela, murmuram sobre ela, balbuciam sobre ela. Deus, eu sou pecador, eu peço perdão, mas Deus, hoje eu quero que essa palavra faça sentido no meu coração. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, eu quero me dedicar a ti, eu quero caminhar contigo ao meu lado. Deus, eu entrego a minha vida a ti, toma a direção, porque tudo é teu, em nome de Jesus, amém. Querido irmão, não precisa abrir os olhos não, você pode constranger alguém se você abrir os olhos, mas deixa eu abençoar você. Se você fez essa oração, levanta a mão, deixa eu orar pela sua vida. Deus te abençoe. Quem mais fez essa oração? Você fez essa oração? Levanta a mão, deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Você na internet fez essa oração? Tem um telefone aí para você. Manda uma mensagem que a gente quer cuidar de você. Vamos cantar uma canção? É isso, Deus. O que a gente quer é a tua presença. O que a gente quer é estar perto do Senhor, caminhando contigo. A gente quer viver a sua vontade, Deus. Senhor, em nome de Jesus, os projetos dão certo se a gente estiver amando o Senhor, amando a tua palavra, se deleitando nela, meditando nela, repetindo ela, trazendo à nossa mente, trazendo ao nosso coração. Deus nos ensina o que é o certo, porque tudo que a gente faz traz consequências. Se a gente ama o Senhor, se a gente vive ao seu lado, se a gente ama a tua palavra, o Senhor revela a tua vontade, os planos se concretizam por causa da presença do Senhor. Mas Deus, quando a gente está caminhando de qualquer maneira, quando a gente não está ouvindo a sua voz, tantas vozes nos cercam, tantas coisas querem que a gente pare a caminhada, e às vezes a gente se perde tanto, que a gente até senta com as pessoas que zombam do teu nome. Senhor Jesus, muda tudo isso, muda todo o quadro, que a gente possa viver a tua palavra, viver a tua vontade, e ainda por cima, com alegria, com amor, amando o Senhor, amando a tua palavra. Deus, abençoa cada pessoa que fez uma oração de dedicação a ti, de consagração a ti. Conduz a vida delas, protege e livra de todo o mal. Deus,
Abençoa cada um aqui que veio à tua casa para ouvir a tua voz, para sentir o toque do teu Espírito Santo. Abençoa cada família, protege cada casa. Que todas as famílias possam declarar em alta voz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abre essas portas, cumpre essa promessa, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe, querido. Vai na paz.